Agosto foi um mês muito bom de leituras por aqui. Eu estava tendo meses um pouquinho complicados por questões de saúde, como vocês já bem sabem, não vou me delongar sobre isto por aqui, mas agosto veio, deu uma recuperada em algumas coisas, então trouxe aqui as leituras que eu fiz ao longo do mês de agosto. Deixe aqui nos comentários as melhores leituras que vocês também fizeram ao longo desse mês, vou adorar saber. Então, sem mais delongas, quero começar com o primeiro livro que eu finalizei nesse mês, que foi O Mito de Sísifo, do Camus. Esse é um livro que eu estava há muito tempo interessada em ler. Ele entrou em promoção, eu peguei um desses cupons que teve na Amazon e assim que ele chegou, eu já tirei do pacote e comecei a ler. Eu confesso para vocês que eu não concordo e não gostei dele em sua integridade, mas ele serviu de muitas reflexões, tanto que uma delas rendeu uma newsletter. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link, caso vocês queiram ler, porque ele traz uma reflexão que eu nunca tinha parado para pensar, que o absurdo normalmente a gente atrela coisas ruins, né, que aconteceram com a gente. Então, coisas que a gente pensa como um desastre natural, um acidente, algo realmente ruim, e a gente fala, meu Deus, que absurdo isso ter acontecido. Só que o absurdo não necessariamente carrega em sua essência a definição da palavra algo negativo, e a felicidade também pode ser algo absurdo. Eu falo um pouco mais sobre isso na newsletter que eu comentei. Eu faço uma relação também com A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu gostei do livro, eu não amei ele de paixão, de ponta a ponta. Tem coisas assim do Camus que eu não concordo, mas eu tô muito feliz de ter lido. Eu gosto cada vez mais do Camus e eu acho que é um dos livros que serve muito para a gente pensar que a gente não precisa amar todo o livro para a gente gostar dele, e não é porque a gente precisa concordar em tudo que o autor fala que a gente vai daí desgostar do livro, sabe? A gente não precisa concordar com tudo, mas mesmo assim a gente consegue ver coisas boas e, na média, né, ponderando as coisas que eu gostei, as que eu não gostei, eu ainda curti muito o livro. Li meu primeiro Philip Roth também. Esse livro foi um presente da Gabi. Quando eu enviei de presente o Stoner para ela, ela me enviou esse aqui, O Homem Comum, porque ela comentou que teria algumas similaridades entre esses dois livros. E de fato, a primeira página deste livro aqui parece muito a primeira página do Stoner. Confesso que o Stoner ele ainda pegou num lado mais emotivo meu, que o Homem Comum não pegou. Talvez porque aqui a gente acompanha esse personagem já na sua maioridade, já na verdade na sua velhice, enquanto no Stoner a gente vai acompanhar o seu envelhecimento, né? A gente pega ele ali saindo da adolescência, início da vida adulta, e a gente acompanha então ele até a sua velhice. Aqui a gente vai ter esse homem comum que nós não temos seu nome, muito nessa perspectiva de que qualquer pessoa pode se identificar com ele. E ele pensa então sobre todos os eventos que aconteceram na sua vida. Ele teve casamentos muito frustrados ao longo dos anos que se passaram. Ele tem dois filhos que ele não tem boa relação. Depois ele tem uma filha de um outro casamento que é sim muito próxima dele. E ele começa a refletir então o que ele construiu dessas relações, o que ele não construiu. Tem uma simbologia aqui que eu achei bem interessante, porque como a gente começa o livro a partir do seu velório, né, do seu enterro, a gente tem outras duas vezes, se eu não me engano, em que ele vai novamente aparecer nesse mesmo velório. A primeira vez é no velório do pai dele, que é uma cena bem marcante. E depois, próximo já do final da sua vida, ele vai também nesse mesmo cemitério, que é o cemitério onde o pai dele, depois ele foi enterrado. E é muito interessante a gente perceber como esse ciclo vai se fechando. Outro ponto bem interessante nesse livro é o envelhecer
mas não só envelhecer, mas o envelhecer sem saúde, porque ele foi hospitalizado aqui diversas vezes, então ele tem a decadência do seu corpo e não só essa decadência do passar dos anos, do envelhecer, mas a decadência da sua saúde. Isso é bem interessante e como ele vai afastando as pessoas ao longo dos anos. Curti bastante esse livro, foi uma grata surpresa e também o meu contato com a literatura do Roth, então eu tô bem interessada naquele livro de não ficção dele, eu acho que é Por que Escrever, não tô lembrada se é esse o nome, mas eu gostei muito da escrita, uma escrita muito acessível, muito tranquila de ler. É um livro que você lê super rápido, assim, no sentido de ser muito fluido, sabe? Óbvio que tem muitas coisas para refletir, então vai muito do teu estilo de leitura, mas eu gostei muito e tô animada para ler outras coisas dele também. Próximo livro que eu terminei foi o A Literatura como Remédio, do Dante Gallian. Esse livro estava há algum tempo já na minha lista de desejos, foi um presente da Thay. Eu tava bem curiosa com esse livro quando eu vi a sinopse pela primeira vez e por isso que eu coloquei na minha lista de desejos, porque a gente sabe que a literatura, né, nós leitores sabemos os benefícios da literatura na nossa vida, mas como aqui ele tinha o pressuposto de fazer uma pesquisa, né, um experimento, na verdade, de fazer um laboratório de literatura, de leitura em uma universidade de medicina, com o propósito de trazer um atendimento mais humanizado para os pacientes, então que esses médicos, esses alunos, eles tivessem, né, um atendimento mais humanizado a partir daquilo que eles aprendessem nos livros de ficção, nos livros clássicos de ficção. Então eu estava bem interessada, mas a minha experiência foi totalmente frustrada. Eu não gostei desse livro. Provavelmente estará ali entre os piores livros que eu li neste ano. Eu fiz um vídeo comentando sobre como a gente precisa cobrar mais dos livros e dos autores. Eu acho que às vezes a gente pensa que o livro não foi para mim, eu não sou o público-alvo, mas esse livro aqui, ele não entrega a premissa que ele se propõe. Eu comento um pouco mais sobre isso no vídeo que eu fiz, assistam lá, porque eu não falo somente sobre o livro, eu trago uma reflexão maior daquilo que o que os livros precisam entregar pra gente e quando que as nossas expectativas precisam não ser atendidas com base naquilo que o livro nos diz, nos mostra. E na Biblioteca Secreta nós lemos também daí uma comédia do Shakespeare, que foi A Megera Domada. O meu exemplar está nesse box aqui, né, da Nova Fronteira. A gente iniciou o ciclo das comédias, né, na Biblioteca Secreta. Caso você não saiba, na Biblioteca Secreta nós estamos intercalando uma peça do Shakespeare e um romance do Machado de Assis. Então agora nós finalizamos a leitura da Megera Domada. Nós vamos iniciar no dia 3 a leitura de Quincas Borba e daí terminando Quincas Borba a gente vai para a próxima peça do Shakespeare e assim a gente vai intercalando para ninguém cansar, nem de Machado, nem de Shakespeare. Caso você queira participar, o link do Apoia-se está aqui na descrição, você será muito mais do que bem-vindo. E eu acho que foi muito diferente essa leitura, porque a gente saiu de um ciclo de tragédias e eu claramente sou uma leitora de tragédia, de sangue, de miséria humana, de coisas ali realmente internas dos personagens que vão trazer conflitos pessoais, interpessoais, dúvidas, moral, enfim. O que fez com que eu tivesse uma mudança muito significativa quando eu fui para comédia. Eu gostei sim da peça, eu achei ela extremamente interessante, mas eu sinto que eu ainda preciso me adaptar um pouquinho mais a este modelo de leitura, esse modelo de peça, né, do Shakespeare. Eu até comentei com o pessoal, né, que na verdade o Cravo e a Rosa foi inspirado em A Megera Domada. Então, caso você tenha assistido essa novela, você sabe um pouquinho já do que se trata essa peça. Nós teremos a Megera, né, que é dita por todos como a Megera, que é Caterina, e ela precisa casar segundo seu pai, porque a sua irmã mais nova só vai casar depois que ela case, mas ninguém quer ficar com ela porque ela é uma megera, até que aparece um pretendente, o Petrúquio, que promete domar essa megera.
eles casam e a gente vai ver então se ele vai conseguir domar ou não ela, e é basicamente esse o enredo da peça. Então fica a recomendação. Eu acho que se você quer se aproximar da leitura de Shakespeare e tem um pouco de receio ainda, talvez as comédias sejam um pouco mais palatáveis do que as tragédias, porque as tragédias realmente eu sinto que elas são um pouco mais profundas e talvez um pouquinho mais complexas. E para finalizar essas leituras do mês de agosto, eu finalmente terminei a leitura de O Conde de Monte Cristo. Eu estava fazendo essa leitura, gente, desde março deste ano. Eu finalizei agora, então, o segundo volume. Eu não quero comentar sobre as minhas impressões, porque nós estamos fazendo a leitura conjunta desse livro no Papiro, que é o meu clube de calhamaços com a Thay. A gente tá quase na metade do segundo volume, então tem um pouquinho de tempo ainda pela frente para o pessoal ler. Vou me abster de comentários, mas ali na reta final, acho que nas últimas 300, 200 páginas, eu sei que as 200 últimas páginas eu li em um dia. Então eu peguei, eu acho que foi no final de semana passado, talvez, eu peguei e finalizei essas 200 páginas. Estou feliz de ter finalizado. Eu tenho muita dificuldade em ficar muito tempo com o mesmo livro. Então, por mais que eu tenha um clube de calhamaços, eu preciso terminar o livro antes e daí só ficar produzindo conteúdo, porque eu fico cansada e isso acaba às vezes impactando a minha relação com o livro, com a leitura, mas estou mais do que pronta já para me preparar para a nossa próxima leitura do Papiro. Claro, terminar de produzir os conteúdos sobre o Conde de Monte Cristo, mas também já me preparar para a próxima turma que virá pela frente. Bom, essas foram então as minhas leituras de agosto. Comentem aí, como eu já falei, né, o que vocês leram nesse mês. Se você assistiu até aqui, fica o meu agradecimento. Espero que você já tenha dado um like no vídeo, tenha se inscrito no canal e caso tenha aparecido a opção para você, tenha hypado também o vídeo. Agradeço os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em belíssimas leituras e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.